grande autoridade do alto escalão acaba de afirmar que vai renunciar ao cargo, não aguentou a pressão, jogou a toalha, e é claro que eu vou trazer essa informação nos mínimos detalhes nesse boletim aqui para todos vocês, gente. Também saiu notícia urgentíssima, notícia importantíssima sobre soltura de Jair Messias Bolsonaro. Flávio Bolsonaro acabou de divulgar aqui uma informação extremamente importante sobre soltura de Jair Messias Bolsonaro. Eu vim correndo na velocidade da luz para trazer essa notícia, que eu sei que é de interesse de todos vocês também. E claro, gente, tá? Outra bomba com relação à greve dos caminhoneiros, gente, tá? Nova informação, nova atualização sobre a greve dos caminhoneiros, gente, tá? Bomba, bomba, bomba sobre paralisação geral, greve dos caminhoneiros, acabou de ser anunciada. Eu vou explicar para vocês tudo o que vai acontecer de agora em diante. E atacada de mestre de André Mendonça, gente. André Mendonça acabou de tomar uma decisão que deixou, gente, tá? Figurões de Brasília, gente do judiciário extremamente furiosos e revoltados, gente, tá? André Mendonça acabou de tomar aqui uma decisão que chocou Brasília, que abalou a República, abalou Brasília. O gigante acordou, André Mendonça foi pra cima, doa quem doer, e assim, gente, o desespero tomou conta de Brasília. Agora também neste exato momento. Gente, tudo isso vai estar aqui. Se eu fosse você, não perderia nem um segundo, porque assim é uma pancada atrás da outra. Rapidamente, só não esqueça de se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem. Em ato de desespero, Gilmar Mendes anula quebra de sigilo de fundo ligado ao resort Dias Toffoli. Essa quebra de sigilo, gente, foi aprovada na CPI do crime organizado. Alessandro Vieira, juntamente com o presidente da CPI, foi lá, organizou dias de reuniões e articulações, e tudo isso acabou de ser atropelado. O Gilmar Mendes acabou de passar por cima como um trator do Senado Federal, no Congresso Nacional, mais precisamente na CPI do crime organizado. Gilmar Mendes, numa canetada, foi lá e acabou com tudo. Tá aqui, gente, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, anulou na manhã desta quinta-feira a quebra de sigilo do Fundo Arlen, aprovada pela CPI do crime organizado. O fundo comprou a fatia da empresa Marid, ligada ao ministro Dias Toffoli, em um resort do Paraná. Em ato de desespero, numa canetada, o ministro Gilmar Mendes deu uma decisão que simplesmente salvou o seu então colega ministro Dias Toffoli. Malandre, malandre, mané, mané. E essa não é a primeira vez que o Gilmar Mendes passa por cima da CPI do crime organizado. Gilmar Mendes volta a anular quebra de sigilo na CPI do crime organizado. Não é a primeira vez que ele fez isso, gente, tá? Não é a primeira vez que o Gilmar Mendes fez. Foi lá, fez de novo, dobrou a aposta. E parece que esta decisão do Gilmar Mendes pode custar caro. Porque olhem só aqui, acabou de sair na Globo. Relator da CPI do crime organizado diz que Gilmar faz muro de proteção após veto à quebra de sigilo de fundo que negociou com a empresa de Toffoli. Nitidamente para o Alessandro Vieira, delegado, senador e relator da CPI do crime organizado, para ele, tudo isso é desespero para proteger o Dias Toffoli. Tá aqui, o relator da CPI do crime organizado, Alessandro Vieira, afirmou que o ministro Gilmar Mendes fez um muro de proteção em torno do colega Dias Toffoli ao suspender a quebra do sigilo do Fundo Arlen, que comprou a participação de uma empresa de Toffoli no resort Itaiaiá. O ministro Gilmar Mendes ressuscitou um processo para sequestrar uma relatoria e firmar um muro de proteção contra o colega ministro Toffoli. Agora anulou a quebra de sigilo do fundo, operado pela organização criminosa, para fazer pagamento a terceiros. Afirmou a decisão de Gilmar atendeu a um pedido aqui que é o tapa na cara, gente, tá? A decisão de Gilmar atendeu a um pedido da defesa do Fundo Arlen, que havia tido os sigilos bancários e fiscal quebrado na CPI. O colegiado buscava acessar as informações sobre a movimentação financeira do fundo, que adquiriu em 21
a participação da empresa Marriott Toffoli em um resort do Itaiá. Ou seja, a CPI do crime organizado foi lá, quebrou, acabou, né? Botou a quebra de sigilo para descobrir as movimentações, né, entre empresas, e o Gilmar Mendes, numa canetada, foi lá e atropelou o Senado Federal. Gente, tá? Coloca aqui embaixo a opinião de vocês. E agora, gente, tacada de mestre do terrivelmente evangélico André Mendonça, gente, tá? André Mendonça acaba de avisar o Daniel Worcaro: ou você delata e entrega todos, ou você vai apodrecer na cadeia. Recado duro, tacada de mestre. Isso aqui é uma jogada de mestre sem precedentes. Assistindo o vídeo, vocês vão entender por que foi uma tacada de mestre do André Mendonça. É o duro recado do Mendonça. Ou você, Daniel Worcaro, delata, entrega tudo que você tem, delata todo mundo, ou você vai morrer na cadeia, apodrecer na cadeia. Assista que vocês vão entender. A delação vai sair, mas não vai sair fácil. Pelo seguinte: André Mendonça não vai aceitar que a delação do Worcaro seja parcial. Essa procura da defesa do Worcaro ao André Mendonça, dizendo quem ele quer delatar e quem ele quer poupar, não foi aceito por André Mendonça. A defesa do Worcaro procura o ministro relator e diz: ele está disposto a dar esse ministro, ele põe um ministro do STF na mesa, mas ele precisa poupar esse ministro. Foi essa a conversa. E o André Mendonça diz: não aceito isso. Não aceito porque a lei não aceita. A lei de organizações criminosas é a lei que trata da delação premiada. A lei diz que a delação ela tem que ser total. Você tem que dizer tudo o que sabe sobre o fato criminoso, entregar autorias, entregar as pessoas envolvidas e entregar as provas. Se a sua delação ela for parcial, se ela for seletiva, como foi a do Mauro Cid, por exemplo, a lei não permite e ela não será aceita. E o André Mendonça avisou a defesa do Worcaro que, se assim o for, eles não homologarão, o STF não homologará essa delação premiada. Nos bastidores, há informação de que Worcaro tem mais de 30 políticos de Brasília a delatar, inclusive com presidentes de partidos. São mais de 30 deputados federais e senadores que Worcaro já está delatando. Então a delação ela já está iniciada, porque como que funciona a delação premiada? Você não marca um dia e hora para delatar. Não, a delação ela começa de forma natural. Você chama o chefe da investigação, você chama o presidente da investigação, você chama o membro do Ministério Público com atribuição no caso e começa a falar: eu tenho isso. Interessa? É um negócio jurídico, é uma compra e venda. Delação premiada é um negócio jurídico. Interessa isso daqui que eu tenho esses deputados, eu tenho essas provas contra ele. Aí o delegado, o presidente ou o Ministério Público diz: interessa. Aí eles começam a negociar. Tá bom, se eu entregar essas pessoas e essas provas, quais os meus benefícios? É um negócio jurídico. Eu dou o que vocês querem, de provas, não de falas. A delação ela não é fala, a delação é provas. Eu dou o que vocês querem e vocês me dão o que em troca. Esse me dar em troca algo é o prêmio, por isso delação premiada. Eu delato e recebo um prêmio. O prêmio pode ser, inclusive, não ser processado. Esse momento que o Worcaro está é o melhor momento para ele delatar. Por isso, #delata Worcaro. É o melhor momento para ele delatar e a defesa dele, muito experiente, sabe disso. Por isso que o advogado dele já entra posicionado em fazer a delação premiada. Porque se você não é o líder da organização, e sabemos que ele não é, você pode delatar. E neste momento, antes do processo, se a sua delação for efetiva, você pode não ser processado criminalmente. Esse é o melhor dos prêmios. Você evita o processo. Mas o ministro André Mendonça já disse: ou habla, né, o que tem a hablar, né, ou cale-se para sempre. Delate o que tem para delatar, mostre suas provas, ou sua delação não será aceita. Então agora, a defesa do Worcaro está entre a cruz e a espada. E eu acho que eles vão preferir a delação. Então, vem bomba por aí, cara. Bomba gigante, né, gente? É o checkmate do André Mendonça. Ou você entrega tudo, ou não tem acordo, ou não tem negociação, não tem prêmio no final, gente. Então, se você vir com uma delação light,
eu vou entregar esse, mas vou poupar aquele. O André Mendonça disse, desse jeito eu não quero. Então, a primeira tratativa, a primeira conversa, a primeira reunião foi dessa forma. Olha, eu posso entregar fulano, mas eu vou poupar o STF. O André Mendonça já, na hora, para mim assim não serve. Ou ele entrega todos, entrega tudo, ou vai basicamente apodrecer na cadeia. E é um momento muito crucial e foi muito importante o Daniel Vorcaro ter escolhido o melhor advogado no quesito delação premiada. Faz toda a diferença, porque esse advogado, com a experiência ampla que ele tem de muitos anos nessa questão de delação premiada, já chegou metendo o pé na porta falando, Vorcaro, o seu momento é esse. Não adianta você ficar aqui dentro da cela, dentro da cadeia, enquanto a Polícia Federal está fazendo as investigações. A Polícia Federal vai abrir todos o seu... Por enquanto está em um aparelho, cerca de 30%, 40% só que foi periciado. Então tem mais 7 aparelhos, o restante do primeiro aparelho ainda. Então, vamos supor que o Daniel Vorcaro fica ali, dormindo de botina, dormindo no ponto. Daqui um ano eu vejo se eu vou delatar ou não. Daqui um ano a Polícia Federal já periciou todos os celulares, já descobriu tudo por conta própria. E não vai precisar de delação de Vorcaro. Então, o advogado já chegando e falou, cara, vamos negociar isso agora, é para ontem. Se você tem prova, se você conversou com ministro, se você conversou com deputado, com líder de partido, se você tem prova, se você tem áudio, se você tem vídeo, se você tem imagens dessas pessoas nas suas mansões, essa é a hora, é agora. Habla agora ou cale-se para sempre, porque para deixar para delatar lá daqui um ano, a Polícia Federal já descobriu tudo, já destrinchou tudo, e a delação dele não vai servir para absolutamente nada. Então ele não vai ter delatado e vai apodrecer na cadeia. Então essa é a tacada de mestre do André Mendonça. Ou você fala tudo, ou não tem acordo e você vai apodrecer na cadeia. E a informação que a gente tem de bastidores é que está desesperado para delatar. Vamos lá, porque tem mais, gente. Nova atualização. Gente, a gente está fazendo uma cobertura, tá? Se você não é inscrito no canal, se inscreva, porque a gente está fazendo uma cobertura de todas as informações que são divulgadas sobre possível paralisação, greve geral dos caminhoneiros. E a última informação que foi divulgada está aqui. O governo age para conter greve, mas caminhoneiros insistem em pressão, ou seja, os caminhoneiros continuam na pressão contra o governo Lula. Ou baixa-se o valor dos combustíveis do diesel, ou não tem conversa, vai ter paralisação, greve geral dos caminhoneiros. O governo do Lula, o governo do presidente Lula, do PT, coordena uma ofensiva para conter os efeitos da alta do diesel e evitar uma possível paralisação de caminhoneiros que podem trazer impactos econômicos e políticos em pleno ano eleitoral, que seria um desastre para o Lula. E o Lula quer conter tudo isso. As medidas anunciadas vão desde um endurecimento da fiscalização sobre postos e empresas até a concessão de subsídios. Apesar dos esforços, entidades que representam os trabalhadores, a carga ainda ameaçam parar. Mesmo com essas ofertas, os caminhoneiros ainda ameaçam parar. Nesta última quarta-feira, o Ministério dos Transportes anunciou que vai ampliar a fiscalização eletrônica e presencial sobre o pagamento dos pisos mínimos de frete. O governo também deve formular nos próximos dias um instrumento legal para permitir a punição a empresas que pagam abaixo do valor mínimo de forma reiterada. Segundo o titular da pasta, Renan Filho, as medidas foram anunciadas, mas mesmo assim os caminhoneiros não se sentiram satisfeitos com as propostas do governo Lula. Diga-se de passagem, é difícil acreditar nas promessas do Lula, né, gente? Tá? Eles sabem com quem tá lidando, né? E tá aí, a pressão tá gigante para cima do Lula nessa questão. Então, por enquanto, hoje acontecem algumas reuniões, desse dia de hoje, gente, tá? Tem várias reuniões de líderes dos caminhoneiros com autoridades do governo Lula, do transporte, do governo, tá ali nas tratativas, e assim que surgir novas informações, eu volto para trazer para vocês. Então, por enquanto, o governo não conseguiu dilubriar os caminhoneiros, não conseguiu convencer os caminhoneiros, e a pressão ainda continua e paralisação ainda pode acontecer. Vamos falar agora sobre soltura de Jair Messias Bolsonaro, gente, tá? Notícia muito, muito importante. Tá aqui agora
na tela para vocês. Flávio diz que se reuniu com Alexandre de Moraes para pedir domiciliar a Bolsonaro. Notícia mega importante. O próprio, gente, em pessoa, Flávio Bolsonaro esteve, tá? Ele conseguiu uma reunião através do intermediário. Conseguiu essa reunião com Alexandre de Moraes para pedir pessoalmente, para suplicar, para implorar que Alexandre de Moraes conceda prisão domiciliar ao seu pai, que está entre a vida e a morte no hospital DF. Está. O senador Flávio Bolsonaro confirmou hoje que teve uma audiência, uma reunião com Alexandre de Moraes, né, do STF, para pedir que seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, seja transferido para a prisão domiciliar. Então, essa reunião aconteceu e detalhes dessa reunião ainda não foram divulgados, tá? Ele prometeu divulgar os detalhes dessa reunião e é claro que eu vou trazer aqui a qualquer momento aqui para todos vocês. Notícia de última hora, breaking news, saiu aqui no jornal O Globo, gente, tá? Figurão muito poderoso da política, né, gente? Ciro Nogueira, que acabou de ser dragado para esse escândalo de corrupção do Banco Master e Daniel Vorcaro. Ele disse que vai renunciar caso comprovem seu envolvimento em fraudes no Banco Master. Ciro Nogueira acaba de prometer, ele promete que vai renunciar caso comprovem seu envolvimento de fraudes no Banco Master. Gente, é muito grave, porque a notícia agora anterior que eu trouxe para vocês parece que o Daniel Vorcaro vai delatar mais de 30 autoridades políticas. Será que o Ciro Nogueira não está no meio ali? Né? O nome do Ciro Nogueira está no olho do furacão nesse escândalo aí do INSS, tá? Agora, resta saber se ele for delatado por Daniel Vorcaro, se for comprovado o envolvimento dele nesse escândalo, se ele realmente vai renunciar o seu cargo. Essa é a pergunta de milhão. Ele vai renunciar ao seu mandato, na verdade, né? De senador da República, se ele for se encontrar em provas. E aí, gente, vocês acham que o Ciro Nogueira é inocente ou é culpado? Vocês acham que ele vai renunciar? Coloca aqui embaixo a opinião de vocês. O melhor vídeo que você vai assistir nesse dia de hoje, gente, tá? Gente, tá? Mais conversas entre o Vorcaro e grandes autoridades de Brasília, acho que vocês já sabem de quem que eu estou me referindo, acaba de explodir, gente, tá? O ex-banqueiro deixou um rastro quente, a Polícia Federal foi lá e conseguiu. Lembra, gente, tá? De mensagens apagadas, deletadas, visualizou, logo em seguida some? Pois é, a Polícia Federal conseguiu resgatar conversas do Daniel Vorcaro com autoridades de Brasília e o desespero tomou conta geral. Quem será que deve estar se descabelando neste exato momento? Se tivesse cabelo, vocês vão entender. Vejam só. Meus amigos, uma bomba. A Polícia Federal achou todos os rastros das conversas entre Vorcaro e o ministro... Meus amigos, uma bomba. A Polícia Federal achou todos os rastros das conversas entre Vorcaro e o ministro Moraes. Peritos ouvidos pelo G1 disseram que a Polícia Federal já tem tecnologia suficiente para chegar às mensagens trocadas entre eles e que também os rastros deixados pelo Vorcaro vão facilitar o trabalho da Polícia Federal. Será que o Vorcaro deixou de propósito esses rastros? Eu sou André Marcília, advogado, comentarista jurídico e peço que antes de qualquer coisa você se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, assim o seu like faz com que esse conteúdo seja distribuído para mais pessoas. Eu vou te mostrar essa história toda agora. O perito de segurança digital, diz a matéria do G1, Wanderson Castilho, explicou para o site que a estratégia do Vorcaro de criar capturas de tela do bloco de notas, ele tirava foto do bloco de notas, mandava depois em visualização única para, supostamente, o Moraes, pode ter contribuído para criar mais evidências ainda. Diz ele, aspas, é até mais fácil recuperar imagens do que a conversa propriamente dita, quando ele transformou, Vorcaro, a conversa em imagem e deixou um rastro ainda maior, afirma o especialista.
E ele explica, ele diz o seguinte, que as imagens enviadas por Vorcaro podem ser recuperadas em outros locais que não o aplicativo de mensagem de envio de mensagem. Por exemplo, dá para você recuperar do arquivo de bloco de notas, dá para você recuperar da galeria de fotos que armazena a captura de tela, do lixo, do armazenamento temporário, tem diversos locais em que as imagens podem ser recuperadas e até de pastas ocultas que mantêm arquivos no dispositivo do celular. Portanto, meus amigos, quando o Vorcaro tirava a foto e mandava supostamente para o Moraes, ele apagava do aplicativo de mensagem, mas ele registrava essa imagem na pasta de fotos, registrava nos arquivos ocultos do bloco de notas, registrava em diversos outros lugares do celular por conta da foto tirada e depois enviada por mensagem. Portanto, o Vorcaro deixou rastros no próprio celular dessas mensagens que foram enviadas e agora, muito provavelmente, a polícia vai chegar a essas mensagens com mais facilidade do que se ele só tivesse mandado a mensagem e apagado depois. O trabalho da Polícia Federal foi facilitado, por incrível que pareça, pelo Vorcaro. E aí, claro, como eu mencionei no início, podemos até cogitar. Será que o Vorcaro fez isso de propósito? Será que o Vorcaro deixou uma armadilha, deixou uma bomba preparada para o ministro Moraes? Olha, se eu cair, se em algum momento passarem a mão no meu celular, se eu for pego, eu estouro essa bomba no colo de todo mundo. A Polícia Federal vai acabar descobrindo tudo porque eu estou aqui deixando esses rastros. Será que o Vorcaro foi esperto a esse ponto de colocar uma bomba na cabeça dos demais com quem ele conversava por conta desses rastros? Bom, isso a gente não sabe. Se ele foi esperto, se ele não foi esperto, se ele preparou essa armadilha ou se ele não preparou essa armadilha. O que a gente quer saber é para quem ele mandou essas mensagens. O que a gente quer saber é que se agora o trabalho da Polícia Federal vai ser facilitado e essas mensagens que ele enviou, a polícia já tem tecnologia suficiente para identificar, essas mensagens precisam ser rastreadas urgentemente para que as autoridades com quem ele conversava, se são Moraes, se não são Moraes, se são outros ministros, se são outras autoridades, nós saibamos o quanto antes. É imperativo que isso venha à tona imediatamente. Se você gostou dessa análise... Gente, e aí? O que é que vocês acham? Vocês acham que o Vorcaro deixou isso de propósito, gente, tá? Deixou esse rastro quente para a Polícia Federal? Vocês acham que o Daniel Vorcaro fez de propósito? Ele deixou esse rastro quente para que a Polícia Federal pudesse rastrear e chegar ali no veredicto, nas mensagens que foram trocadas entre ele e grandes autoridades do alto escalão da política e do judiciário? Eu imagino o seguinte, gente, tá? Eu acho que deve ter gente do alto escalão de Brasília que não deve estar dormindo, porque a própria Polícia Federal acaba de revelar, perícia da Polícia Federal, peritos da Polícia Federal acabam de afirmar que eles conseguiram um subterfúgio, um mecanismo, um meio de conseguir descobrir, resgatar tudo que foi apagado do celular do Daniel Vorcaro, gente, tá? A chapa definitivamente tá esquentando, gente, tá? E o Brasil inteiro quer saber o que é que o Alexandre de Moraes tinha que bloquear. Quais foram as respostas? Porque ele perguntou, né? Fez ali algumas perguntas para o ministro Alexandre de Moraes. Quais foram as respostas do ministro Alexandre de Moraes, se é que elas realmente foram enviadas, se foi realmente o Moraes que enviou, será que foi realmente o Moraes que estava conversando com o Daniel Vorcaro? Ao que tudo indica, segundo peritos da Polícia Federal, o Daniel Vorcaro deu ali um jeitinho, talvez um erro ou não, de propósito ou não, de deixar rastros, exatamente isso que a Polícia Federal acabou de revelar, que através de subterfúgios, mecanismos, eles vão conseguir descobrir absolutamente tudo. Então, nas próximas horas ou nos próximos dias, pode sair ali as conversas, né? Tudo que foi conversado e segundo informações, gente, se o ministro Alexandre de Moraes for detectado nessas conversas, vai implodir Brasília neste dia de hoje, até mesmo o judiciário. E agora, gente, bomba, gente, tá? O jornalista Alexandre Garcia acabou de descobrir uma bomba que o Daniel Vorcaro está preparando para explodir na delação a qualquer momento, gente, tá? E antes de colocar o vídeo aqui para vocês, gente, tá? Eu só vou adiantar uma coisa. O que o Daniel Vorcaro tá preparando é muito pior do que todos eles imaginam. Só assistam. Bom, como se sabe, Vorcaro não esperava ser preso. Ele achou que o valor do contrato, o valor do taiaiá, essas coisas iam segurar.
Não segurou, foi preso mesmo tendo gastado um dinheirão, né, em busca de prestação de serviços. Que o principal não foi prestado, ele foi preso. Agora está se discutindo, o presidente da CPI já afirmou que foi identificado o telefone para o qual Vorcaro se dirigia e cujas mensagens que vieram de volta foram apagadas depois da primeira vista. Né? E o telefone é do Supremo. O telefone para onde Vorcaro dirigiu as mensagens. Já conseguiu aquelas mensagens. Bloqueou. Supremo. E a CPI vai pedir para o Supremo oficialmente a confirmação disso. Bom, ele esmurrou a parede, gritou nomes de pessoas, que certamente os carcereiros ouviram. Daqui a pouco os carcereiros vão ter que testemunhar. E trocou de advogado. Pegou um advogado que já tinha feito delações premiadas, como a do Léo Pinheiro, por exemplo, do Triplex de Guarujá. E aí, o novo advogado se chama José Luiz Oliveira Lima. Já conversou com a Polícia Federal. E hoje foi conversar, pediu para ser recebido com o ministro relator André Mendonça. Segundo saiu lá do lado da Polícia Federal, o advogado disse que Vorcaro não vai esconder nada, quer fazer uma delação premiada totalmente aberta. E por coincidência ele também é delegado do Mansur, lá daquela outra empresa que está vinculada lá, está metida no Taiaiá, está metida com Vorcaro, ele já foi depor na CPI, né? O José Carlos Mansur Reag. Talvez ele também faça. É um conjunto, eles vão contar todas as histórias. E, muito importante, o que vazou é que Vorcaro pode indicar novas provas, novos documentos, além dos já encontrados pela polícia como resultante das buscas e apreensões. Eu não vejo como certas pessoas estão conseguindo dormir. Né? E me perguntaram, será que vai dar pizza? Eu disse, olha, é justo que a gente pense que vai dar pizza, porque deu pizza na Lava Jato. Foi a grande frustração nacional. Todo mundo apostando, acabou agora a era da impunidade. E a impunidade veio através do Supremo. Isso não é ironia, é vexame nacional. Bom, e está para vir aí também a ex-noiva, Marta Kreff. Para 2 CPIs já convocaram ela. A CPMI do roubo dos velhinhos, do INSS, e a CPI na Câmara, essa não é mista, é de deputados, do crime organizado. Ela está marcada para segunda-feira prestar depoimento. Contar mais algumas coisas. Né? E essa questão, gente, tá, da ex-primeira-dama, né, até foi dito por ele ontem, né, ex-primeira-dama do Vorcaro, né, a Marta Graeff, isso está sendo, a convocação da Marta Graeff, né, para falar também está sendo interpretada como uma tragédia em Brasília, porque além do Daniel Vorcaro, surgiu mais um problema, que é a ex-noiva do Daniel Vorcaro. Então, além da delação do Daniel Vorcaro, ainda tem essa Marta Graeff que sabe tudo, gente, essa mulher sabe de tudo, ele se abria com ela. Tudo que acontecia, reuniões, conversas, ela sabe de absolutamente tudo. Então, esta ex-noiva do Daniel Vorcaro também está sendo interpretada como uma grande tragédia para as grandes autoridades de Brasil. Ou seja, são 2 problemas, não é apenas Daniel Vorcaro e a ex-noiva, que foi convocada para a CPMI do INSS e também foi convocada pela CPI do crime organizado. Então, ela foi convocada 2 vezes. E se ela decide, né, chega lá para depor e decide abrir o bico, abrir a boca, gente, tá? Entregar, revelar tudo que ela sabe, entregar tudo que ela sabe.